Fui catequista da iniciação à vida cristã. Agora sinto um fervoroso desejo de catequizar adultos. No entanto, não me sinto preparado. Poderia me orientar? Estudar não é uma opção na Igreja Católica. Ou seja, nós precisamos, para crescer na fé, né, ter uma boa vida de oração, ter uma vida sacramental frequente, mas no meio disso tudo, quando o Senhor nos chama para botar a mão no arado, você precisa manejar bem o arado. E aqui tem um ponto importante. Você ser catequista no IVC, o IVC é um programa de iniciação à vida cristã que está de acordo com o ritual de iniciação cristã de adultos, mas foi uma adaptação assim que tem conquistado espaço nas dioceses do Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, a Arquidiocese de Porto Alegre, na Arquidiocese de Santa Maria, é o programa regular de catequese. Qual é a questão? A questão é o seguinte, o IVC ele é muito bacana, mas ele é fraco. É um esqueleto, é um esboço. E como todo esboço, ele é reducionista. Então a gente precisa botar mais carne nesse esqueleto para que a pessoa possa ter um proveito, uma preparação de catequese boa. Qual é a questão? A questão aqui é o seguinte, eu particularmente, eu fui catequista de crisma e de adultos. Eu acho muito mais fácil dar catequese de crisma, porque afinal de contas a garotada precisa ser desafiada. Então a catequese é propositiva, é chute na canela, né? Debaixo do pescoço tudo é canela. Então a gente vai quebrando as dúvidas e às vezes até desafiando coisas que o mundo nos desafia, a gente já vai batendo sem medo. Então como eu brinco, é uma catequese estilo punch, punch, punch. Então não tem crise, não é tranquilo. A catequese de adultos vai exigir que você tenha um domínio maior, porque geralmente é um tempo reduzido, muito mais reduzido do que a crisma e eucaristia. Geralmente crisma e eucaristia são 2 anos para cada sacramento. Iniciação de adultos, às vezes, é um monte de gente que está fazendo crisma, batizando, vai querer casar ali dali a um tempo. Pelo menos é assim que eu percebo na maioria das dioceses. E você tem que ser capaz de condensar os conteúdos do catecismo, os clássicos conteúdos do catecismo, em 34, 35 aulas. Então, assim, sendo bem objetivo, eu sempre sugiro que a pessoa que quer ser catequista, especialmente de adultos, domine bem a escritura sagrada, as principais divisões, o tema dos livros, que tenha um mapa mental da história da salvação, para não correr o risco de se perder no meio da conversa, que ela conheça bem, mas bem, o catecismo, o amarelão aquele, eu acho que eu até tô com ele aqui, esse amarelão aqui, ó. Se não conhecer esse cara aqui, entender as divisões dele, Pai Nosso, Credo, 10 Mandamentos, Sacramentos, esquece, né? E se você tiver fôlego, mas assim, vontade também, mais 3 livrinhos aqui, que é um livro, são pedreira, mas vale a pena. Compêndio de Teologia Mística e Ascética do Tanqueray, você tem que ler, faz parte Isso da é sua ótimo. vida cristã. Maravilhoso. Tudo que, se tem o nome do Tanqueray, tu pode comprar de olho fechado, né? É importante que você leia os documentos do Concílio Vaticano II, porque tem muita gente que diz que a igreja mudou, agora temos novos ares e não sei o quê, mas nunca leu os documentos e fala coisa que não sabe. Os documentos nos dão a proposta sólida, avivada e muito rica de igreja. E a gente precisa conhecer. E, por fim, o Código de Direito Canônico. Que é só um código de direito. Não é. Então, para você catequizar bem adultos, o ideal seria você ter esses livros todos, você desmanchá-los, lê-los, derreter esses livros e guardar no coração, e ter também sólidas instruções de didática. Por quê? Num vídeo normal de Instagram, de YouTube, no 8º minuto a gente perde quem está assistindo. Imagine você dando uma aula de 1h30 para adultos, de noite, cansados. Você tem que aprender a dar aula. Então, além do conteúdo, além da sua vida de oração, você tem que ter, sim, conhecimento didático.
Por isso, eu te recomendo o seguinte: não assume uma turma integralmente no primeiro ano. Tenta participar de outras turmas para ver como os outros dão aula. Isso te ajuda muito até para ver como funciona a catequese na paróquia, tal, o que você pode mudar, o que você não pode mudar. Essa é a minha sugestão para você se preparar melhor aí. Excelentes orientações. Eu acho que o Aureliano está muito bem servido com estas orientações. Eu queria fazer apenas 3 breves comentários, né? O primeiro, quando o Gustavo fala da importância de nós conhecermos os documentos do Concílio Vaticano II, eu estou 100% de acordo. Eu acho que os documentos que emergiram do concílio são um tesouro, são um verdadeiro tesouro. E, infelizmente, na igreja, a gente tem 2 grupos opostos, mas que, ironicamente, se encontram em uma concordância. Eles acham que o concílio foi um rompimento. Tem uma turma mais radical tradicionalista que acha que o concílio foi um rompimento e lamenta isso. Tem uma turma mais modernista que acha que o concílio foi um rompimento e celebra isso. E é interessante que, por mais que eles estejam em espectros opostos, talvez, ambos se encontram na falácia de dizer que o concílio foi um rompimento, né? E não foi um rompimento, muito pelo contrário. Eu acho que nós ainda estamos por ver as bênçãos que o concílio vai trazer para a igreja. Nós ainda estamos por ver, vem muita coisa boa por aí. Segunda coisa, eu não tinha pensado nisso que o Gustavo falou, nunca tinha pensado nisso, conhecer o Código de Direito Canônico. E lembrando, Edson, eu achei fantástica essa sugestão do Gustavo, e lembrando um programa que a gente teve aqui, um Pergunte que eu Respondo, no qual a gente tratou sobre a sanação na raiz. Sim. Que é um preceito do Código de Direito Canônico, um preceito altamente pastoral. O meu casamento foi sanado na raiz, então eu passei por isso. E um dos princípios, né, da sanação na raiz é que não precisa nem ter a iniciativa dos esposos, né? Se os dois estão casados e há evidências acima de qualquer suspeita de que eles pretendem permanecer casados, um filho, uma filha, um irmão pode buscar essa sanação. E eu lembro, quando a gente tratou desse assunto, Gustavo, muitas pessoas comentando: poxa vida, meu pai e minha mãe são casados há não sei quanto tempo e não casaram na igreja, eu vou providenciar essa sanação para eles. Então, assim, a importância de conhecermos o Código de Direito Canônico, porque é essencialmente pastoral, né, as orientações lá. E, por fim, uma coisa que eu aconselho para quem quiser catequizar adultos, né, o Aureliano diz: quero catequizar adultos, é você se aprofundar em andragogia. Andragogia. Tem um livro da Zezina Belan chamado Andragogia em Ação. É um excelente livro, excelente. Mas se você digitar no YouTube aí, Princípios de Andragogia, você vai aprender. Porque não basta você conhecer o conteúdo. Aliás, conhecer o conteúdo é muito importante. Mas você precisa também saber transmitir o conteúdo. E andragogia é a arte de ensinar adultos. Esse livro, Andragogia em Ação, não estou ganhando nada, tá, gente, para falar isso. Andragogia em Ação, da Zezina Belan, é o nome da autora. Excelente, nos ajuda a ensinar adultos.